É isso aí, torcida do Vascão. Vocês acompanharam aí as últimas informações com seleção do Vascão que entra em campo hoje contra o Ceará. Agora vamos aqui, pessoal, com o SBT Esportes Rio trazendo também aí as últimas informações com o Pedrosa, vascaíno de coração aí, que cobre o Vasco, né? O Pedrosa tem as melhores informações do Vascão. Já deixando os créditos ao canal da SBT Esportes, torcedor vascaíno. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora bora pro conteúdo. Grande, você de casa, boa tarde pra você. Já pega a nossa hashtag aqui na tela, SBT Esporte Rio, pra você falar com a gente lá pelo Twitter, @SBT Rio. É o nosso Twitter, você segue a gente. Quem vai jogar hoje? O gigante. Vascão? Gigante no Vascão G4. da Gama? Perfeito. Muito bem, Vascão da Gama entra em campo hoje pra encarar o Ceará. Como sempre, o time foi recebido com muita festa em Fortaleza, Rodolfo. A chegada em Fortaleza foi nos braços da torcida. O Vasco encara o Ceará hoje às 9h30 da noite na Arena Castelão, abrindo a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. As 2 vitórias consecutivas deram alívio ao técnico Fábio Carille, que terá mudanças na escalação. Felipe Coutinho ficou no Rio de Janeiro em preparação para o Clássico dos Milhões contra o Flamengo no sábado. A tendência é que Payet entre no time titular como referência na criação e complete o quarteto ofensivo com Garré, Nuno Moreira e Verratti. Com 6 pontos no Brasileiro, o Cruz Maltino busca melhorar o seu rendimento fora de casa nessa temporada. O time comandado por Carille, que tem 100% de aproveitamento em São Januário em 2025, está um mês sem vencer fora do Rio. E caso conquiste a vitória hoje, assume provisoriamente a liderança do Campeonato Brasileiro. Quero saber de você, Lucas Pedrosa, qual o provável Vasco para encarar o Ceará? O Ceará de volta aí à elite do futebol, difícil demais jogar no Castelão, mas o Vasco é o Vasco, né? Tá no G4 Exato. do Brasileirão. Ceará com Pedro Raul, tá? Com o Pedro Raul. Olha lá, ele já tá torcendo pra lei do ex. Não. Já tá implicando os outros. Essa lei do ex, a gente precisa torcer, é perder tempo. Vai Porque acontecer. sempre acontece, velho. Entendi. É a lei que funciona no Não Brasil. tem jeito. Ô, Pedrosa, fala o Vasco aí da Gama. Vamos lá, lembrando que Coutinho não viajou para Fortaleza poupado, um jogador que fez uma grande sequência de jogos e que está jogando muita bola, tá nessa gestão de minutos, até porque o Vasco tem Flamengo e Lanús na semana que vem. No sábado, o Vasco e Flamengo no Maracanã. Na terça-feira, Vasco e Lanús, e é um jogo muito importante pela Copa Sul-Americana, porque o Lanús também tem 4 pontos. Tietê foi liberado para resolver problemas particulares e o Pumita foi acompanhar o nascimento da filha. Então, esses 3 jogadores não viajaram para Fortaleza. Então, o Vasco, na minha visão, Tá Fernanda... sem Tietê, Pumita Coutinho. E Coutinho. E é isso. O Vasco, na minha visão, Fernanda, vai com o que tem de melhor nessa equipe. Isso não é uma informação, é a escalação que eu acho que o Vasco deve entrar em campo. Se eu souber a informação, a gente traz aí nas redes sociais também do SBT. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e também o Lucas Piton. Lucas Oliveira e Lemos, 2 zagueiros que estão fora por problemas médicos também. Na parte da volância, Hugo Moura de primeiro volante, de segundo volante o Paulinho, deve retomar essa vaga de titular na ausência do Tietê. Lá na frente, o próprio Payet, na vaga do Coutinho. Na esquerda, o Nuno Moreira, pode ser o Garré ou o Ryan. E no ataque, o Verratti. Então tem essas dúvidas aí. Eu acho que o Vasco não perde muito em nível técnico. Como é o meio que vai ser? Paulinho? Pode ser Hugo, Paulinho, Payet na vaga do Coutinho, Nuno Moreira e na direita Garré ou Ryan e no ataque o Verratti. É o que eu acredito que vai jogar hoje. Bom Vasco, hein, Venê? É um bom Vasco, é um Vasco que eu brinquei aqui, mas embora seja muito difícil de encarar o Ceará lá, mas é um time que dá pra sim você pensar numa vitória, mesmo jogando fora de casa, ou pelo menos conseguir um empate, que já seria muito importante, porque jogo fora de casa eu acho crucial você pontuar. Independentemente seja empate ou vitória, eu acho que vai ser a grande diferença, seja qual for a sua pretensão dentro do Campeonato Brasileiro. E o Payet novamente sendo importante na ausência do Coutinho. A gente não sabe qual é o futuro do Payet no clube, tem contrato até o início de maio, né, 5 Pedrosa? de maio. Até 5 de maio, então assim, ele pode estar vivendo os últimos dias dele debaixo da Gama. E talvez ele queira se despedir, ou não, né? Talvez ele queira uma renovação de contrato, mas é um jogador que vai ser importante nessa ausência do Coutinho. Será que ele fica, o Pedrosa? Eu acho que essas questões
extracampo que estão acontecendo. A gente não comenta isso aqui muito nesse programa porque não é a nossa vibe, mas todo mundo sabe o que acontece. Tem uma questão aí, toda uma fofoca envolvendo a vida do Payet fora de campo, uma traição, uma suposta traição à sua esposa. Ô Pedrosa, você acha que isso pode tá pesando para o Payet não continuar? Ele poderia, em algum momento, aceitar uma redução salarial, mas nesse momento ele acha melhor ir embora? Você tem informação, você tem opinião sobre isso? Olha, Fernanda, sobre o extracampo, já passou até da fofoca e virou página policial, verdade, né? Então, Pedrosa, a gente tem que entender que isso é uma coisa que o Vasco, como clube, tem que acompanhar de perto. Mas há investigação. Até que se prove ao contrário, ele continua sendo inocente. Então é acompanhar a investigação. Faltam aí cerca de 20 dias para o contrato dele acabar. Hoje, o que eu tenho de informação é que o que está sendo analisado, obviamente acompanhando de perto, é o campo. E no campo, o Payet custa cerca de R$1,5 milhão para o Vasco da Gama. É um jogador que, inclusive, Fernanda, tem 2 assistências já no Campeonato Brasileiro. Contra o Santos e contra sempre também bem, o Sport. Foi titular ali contra o Corinthians, não foi tão bem, mas o time todo foi mal. Mas assim, eu acho que que o Vasco entende de custo-benefício, hoje o Payet, ganhando R$1,5 milhão para ser reserva, não está dentro do orçamento do clube. O Vasco pode até tentar pedir uma diluição desse salário, como a gente... É isso aí, torcida do Vascão, e vamos para mais uma notícia. Pedro Raul vai ativar a lei do ex em Ceará e Vasco. Cruz Maltino visita o Vozão pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro com Pedro Raul em campo, ex-jogador do Vasco. A 4ª rodada do Brasileirão começa nesta terça-feira com um jogo entre Ceará e Vasco. Às 21h30, as equipes se enfrentam no Castelão com 4 pontos conquistados. O Vozão está na 8ª colocação, enquanto o Cruz Maltino com 6 ocupa a 4ª posição. E o Ceará conta com um jogador no elenco que pode fazer valer a lei do ex. Contratado por empréstimo junto ao Corinthians no início deste ano, Pedro Raul, que teve uma breve passagem pelo Vasco em 2023. Pedro Raul chegou ao Ceará e logo assumiu a titularidade. Em 9 jogos até aqui pelo clube foram 7 gols marcados, sendo um deles no empate em 1-1 contra o Fortaleza, no segundo jogo da final do Campeonato Cearense, que garantiu o título do Vozão. No Campeonato Brasileiro, o centroavante já balançou as redes 2 vezes em 3 partidas. Em 2023, Pedro Raul foi contratado pelo Vasco após uma boa temporada pelo Goiás, quando marcou 26 gols em 50 jogos. No Cruz Maltino, ele até iniciou bem, anotando 7 em 10 partidas, mas a passagem do atacante no Gigante da Colina começou a ruir contra o ABC pela Copa do Brasil, quando desperdiçou um pênalti na decisão e viu a equipe ser eliminada de maneira precoce. Para o lugar de Pedro Raul, o Vasco contratou Pablo Verrete, até então um atacante desconhecido. Logo na primeira temporada fez 10 gols em 21 jogos e ajudou o clube a se livrar do rebaixamento. Em 2024 foram 23 e 54 partidas, conseguindo ser o artilheiro da Copa do Brasil, competição no qual o Cruz Maltino foi eliminado nas semifinais. Em 2025, aos 36 anos, o argentino começou com tudo. Com 6 gols no Campeonato Carioca, foi um dos artilheiros da competição. Já na Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro são 3 tentos em casa, sendo 6 bolas na rede nos últimos 5 jogos. É isso aí, torcida do Vascão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.